George R.R. Martin tem uma série de livros intitulado As Crônicas de Gelo e Fogo. O primeiro livro se chama Game of Thrones, o que está dando início a essa série de tamanho rebuliço, do qual eu sou extremamente fã. Essa série de livros, quando foi criada, foi planejada para ser uma trilogia, mas não esperavam que fosse fazer tamanho sucesso. Já teve, se não me engano, umas 3 novelas, uns contos pequenos, teve essa série, tem todo esse rebuliço causado pelos livros. São crônicas de fantasias de um mundo fictício, onde aparentemente as estações elas duram por vários anos, ela realmente é um mundo diferente do nosso, e ele foca muito o lado do ser humano no início, né? O que a gente começa a ver é sempre focado muito nas pessoas e posteriormente, quando o livro ele vai se desenvolvendo, vão sendo enxertadas criaturas, dentre outras surpresas que a gente vai tendo. O livro ele teve início, se não me engano, por volta de 1991, quando começaram a criar um livro relativamente novo, menos de 20 anos em comparação ao Senhor dos Anéis. Essa coletânea de livros já ganhou diversos prêmios, já estão produzindo um videogame, já saíram jogos de tabuleiros, aquelas cartinhas tipo Magic, né, cartas colecionáveis, dentre diversas outras coisas. Quanto mais o tempo passa, mais as crônicas de Gelo e Fogo vão adquirindo novos fãs e uma legião cada vez maior, o que é óbvio, a televisão vai aproveitar. A grande sacada nessa empreitada foi qual? É que o Senhor dos Anéis ele ficou muito restrito ao conceito do cinema, né? Onde existe uma série de restrições para que consiga ou não um determinado faturamento, liberando ou não determinadas ideias. E o espaço, né? Que foi, na minha opinião, a grande perda do Watchmen. Game of Thrones tinha essa liberdade. O Senhor dos Anéis, os 3 livros, por exemplo, eles tiveram que ser resumidos em 9 horas, né, de produção. Já o Game of Thrones, um único livro, que é o primeiro da série, já rendeu mais de 10 horas. Afinal de contas, cada episódio tem 1 hora e a série foram 10 episódios. Então, só por aí a HBO já conseguiu passar muito mais informação, conseguiu colocar muito mais fidelidade na história do que o próprio Senhor dos Anéis poderia ter conseguido produzindo no cinema. As Crônicas de Gelo e Fogo têm um lado muito mais realista do que o Tolkien conseguiu fazer em Senhor dos Anéis. Tolkien ele colocava a coisa mais romântica, mais bonita, os personagens mais fantasiosos, mais focados em guerra. E Game of Thrones ele é o oposto. Ele tem cenas de sexo, tem cenas de homossexualismo, tem cenas de adultério, tem todo um ambiente mais macabro, mais sombrio, aquela coisa de intriga, de oposição, o que você não via no Senhor dos Anéis. O bem era o bem, o mal era o mal, tudo era muito bem separado, tudo era muito bonito. Em Game of Thrones mostra um lado obscuro do ser humano. Sem dúvida alguma é o tipo de coisa que atrai muito mais um público adulto, um público que já está acostumado a ver esse tipo de coisa entre políticos e países e essa mesquinharia toda que o dinheiro ele vai tomando forma. A gente vê isso em Game of Thrones. A série, logo de início, ela é focada muito em 2 famílias, onde uma não gosta da outra e começam a existir uma série de conflitos. E o que ocorre? O reino principal, que é onde existe o grande rei, o rei do trono de ferro, ele perde o seu braço direito, um homem de confiança, e resolve ir até uma dessas famílias, que é um grande amigo dele, o Stark, e trazê-lo para se tornar sua mão direita. Infelizmente, a família com quem os Starks vivem brigando é justamente a esposa do rei. E começa a gerar uma série de conflitos e intrigas, e começa a existir uma coisa assim meio policial, né, de pesquisar e procurar saber o que é que está acontecendo. E a coisa suja ela vai aparecendo, ela vai se mostrando no decorrer da série. E você consegue ficar preso por causa da atuação dos personagens. Os atores são sensacionais. São sensacionais, eles têm uma expressão muito boa, eles interpretam do ator mais imbecil até o melhor de todos. Eles têm uma interpretação sensacional. Uma coisa muito legal também na série é que os personagens eles vão se intercalando na história em momentos e lugares completamente diferentes.
vai mostrando sobre uma determinada fortaleza ao norte, onde fica protegendo todos os reinos de criaturas que supostamente já não existem mais. E do outro lado do oceano, criaturas, verdadeiros bárbaros, horrendos, eles estão querendo vir para cá para poder tomar o local, que, aliás, diga-se de passagem, Momoa, depois dessa série, eu realmente quero muito ver o filme do Conan com você. Dentre outros personagens que são altamente cativantes, na verdade todos eles são muito bons, e a história onde eles se envolvem, tudo é muito bem planejado, tudo é muito bem produzido. Cada um dos reinos eles tem uma peculiaridade, cada um dos pontos, dos locais onde as coisas vão acontecendo são sensacionais. Por exemplo, os Guardiões da Noite, não tem como você não ficar preso a uma história que ela é completamente secundária ao que está acontecendo, todo o clima que está se envolvendo. E ao mesmo tempo em que as coisas vão acontecendo de forma secundária, por exemplo, um reino da irmã da esposa do Stark, onde vive numa colina, num local completamente isolado e tem lá toda uma historinha que acontece ali, mesmo as coisas completamente a par, você não consegue deixar de ficar encantado. Uma outra coisa sensacional é a produção. As imagens do filme são coisas cinematográficas. Eu já vi filmes gastarem muito mais, causando bem menos impacto do que a série Game of Thrones. Mas é óbvio, para tudo existe um lado amargo do limão. Infelizmente, nem tudo são rosas. O problema da HBO é que a HBO ela transparece demais, ela tem a liberdade da televisão para poder colocar o que quiser e os pais que permitam ou não que os seus filhos assistam, eles acabam colocando coisas muito além do que eu gostaria de ver. Eu, na verdade, não lembro de assistir uma série da HBO que não tivesse sexo, pornografia ou alguma coisa do tipo. Eu já vi Oz, eu assisto True Blood, essa Game of Thrones, todas elas têm que ter alguma cena de sexo no meio, alguma cena forte para te chocar, para te agredir. E não são cenas que insinuam, são cenas que mostram. Realmente é uma coisa bem pesada mesmo. Eles querem passar a realidade da situação, o que realmente ocorreu naquela época, mas eu realmente optaria por não precisar ver tais cenas. Eu preferia apenas que a insinuação fosse mostrada. E por incrível que pareça, essa é a única coisa de ruim que eu posso falar nessa série. O que, na verdade, muitos vão querer me apedrejar, porque vão dizer que é exatamente uma das cenas que eles mais querem ver. Enfim, Game of Thrones é, de longe, uma das melhores séries que eu já assisti até hoje. Eu sou muito fã de Arquivo X, sou louco por Lost, gosto de Dexter, 24 Horas, o próprio Prison Break, o primeiro ano de Prison Break foi sensacional. Mas, de todas elas, realmente, Game of Thrones foi a que mais me impressionou até hoje. O nome dos livros é... O nome da série de livros é As Crônicas de Gelo e Fogo. E o nome do primeiro livro O nome da série de livros de fantasia é As Crônicas de Guerra... George R.R. Martin, ele tem uma série de livros que... George R.R. Martin tem uma série de livros intitulados As Crônicas de Guerra e Fogo. Tá difícil. George R.R. Martin tem uma série de livros intitulada As Crônicas de Fogo e Gelo. Os livros eram para terem sido apenas uma trilogia, uma ideia que foi criada para que... Pô, tá difícil demais isso aqui.